Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos envolva em sua paz, hoje e sempre. Nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Especificamente, nós vamos falar do item 20, dentro das instruções dos Espíritos, que fala lá, a felicidade não é deste mundo. Nesse item 20, então, o Espírito começa dando a mensagem dizendo que nós reclamamos, vivemos reclamando, né, que nós não somos felizes, que a felicidade não foi feita para a gente. E aí ele vai discorrendo sobre essa mensagem. Então, antes da gente falar, nós vamos passar aqui, é uma fábula, mas é uma fábula que, se nós prestarmos atenção, tem uma aplicabilidade na nossa existência. Muitos de vocês já devem ter ouvido ou visto isto circulando na internet, essa fábula. Não esqueça o principal. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então de que a criança ficara lá e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero sempre. Então o mesmo acontece às vezes com a gente. Nós temos um certo período, aqui coloca 80 anos, né, mas nós temos um certo período na nossa encarnação aqui. Que seja 10, 15, 20, 80, 100 anos. E nós temos sempre uma voz que nos adverte: não se esqueça do principal. Não se esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais: a oração, a vigilância, a família, os amigos, a vida. Porém, a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Mas a voz continua sempre a nos advertir: não se esqueça do principal. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, que são os tesouros da alma. Que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa rápido e que a morte do corpo físico chega de inesperado. Nós não sabemos a hora que nós vamos partir. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerá as lamentações. Portanto, que jamais esqueçamos do principal. Então aí a gente pergunta, né? O que é felicidade? Será que felicidade é riqueza? É poder? É estar sempre jovem,
com o corpo jovem, é claro que a gente pode até dizer que essa felicidade material poderia até representar isso, né? Só que nós temos que nos lembrar sempre que nós estamos aqui de passagem. De passagem. É claro que essa passagem aqui não é férias, é aprendizado. Então, na questão, acho que 920 e qualquer coisa do Livro dos Espíritos, eu vou ver aqui depois o número direitinho, que diz que a felicidade com relação à vida material, é a posse do necessário. Do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. É 922. Então, nós não prestamos atenção naquilo que muitas vezes nós estudamos. E nós perdemos muito tempo correndo atrás daquilo que não vai nos trazer efetivamente felicidade. Pode trazer conforto, prazer, mas tudo muito momentâneo. Porque tudo que se refere ao corpo, ou seja, à matéria, é muito transitório. Muito transitório. Perene é apenas aquilo que se refere ao espírito. E o que Jesus quis dizer, então, com a frase, a felicidade não é deste mundo? Será que nós aqui não podemos ser felizes? Será que a felicidade realmente não foi feita para a gente? Será que nós não podemos ser felizes aqui nesse planeta? Que nós sabemos ser um planeta de provas e expiações? Será que por esse motivo nós estamos aqui fadados a sermos sempre infelizes ou estarmos sempre sofrendo? Será? Bom, vamos ver aqui a resposta. Que a Terra, em face da sua atual condição de mundo de provas e expiações, não propicia a que o homem desfrute a felicidade na sua plenitude. Nosso planeta, contudo, em decorrência da progressão natural dos mundos e dos homens, virá a ser, no futuro, ditoso habitat da completa felicidade. Então, nós podemos tirar daqui que nós podemos ser felizes aqui. Só que não é aquela felicidade absoluta. Porque a felicidade absoluta, somente aos espíritos puros, ela é possível. Para nós, é sempre uma felicidade relativa. Mas nós podemos e devemos buscar essa felicidade. Como? Cultivando sempre uma vida simples. E nunca nos esquecendo do principal. Qual é o nosso principal objetivo aqui? Será que o nosso principal objetivo aqui é construir um patrimônio material invejoso, de imenso? Será que nossos objetivos são diferentes uns dos outros aqui? Não, o nosso objetivo aqui é exatamente o mesmo. Tanto o meu, quanto o seu, quanto o seu, quanto o seu, é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui? Nos melhorar. Nos melhorar. Agora, o caminho que cada um de nós vai tomar para que nós consigamos nos melhorar é que é diferente uns dos outros. Porque cada um de nós tem a sua própria bagagem espiritual,
e tem os seus próprios compromissos. Mas que nós podemos, sim, buscar a felicidade relativa a que comporta este planeta, nós podemos. E não só podemos, como devemos buscar. Porque senão nós vamos viver sempre em amargura aqui. Então, a felicidade está ao alcance do nosso planeta? Eu acabei de responder, não é? Então nós podemos dizer que a felicidade absoluta, não. Mas a felicidade relativa, sim. A felicidade relativa, sim. Cabe a cada um de nós encontrar a forma de buscar e de encontrar essa felicidade. E um detalhe, nós cometemos geralmente o grave erro de buscarmos a nossa felicidade fora. Fora. Fora de quê? Fora de nós mesmos. Quando a felicidade está dentro de nós. A felicidade está dentro de nós. Basta nós nos conhecermos, basta nós nos interiorizarmos para efetivamente conhecer e buscar aquilo que aqui viemos atrás. Então, olha só, completa felicidade, não. Por isso que a vida lhe foi dada, quer dizer, foi dada a nós, como prova ou expiação. Dele, ou seja, de nós, porém, depende a suavização de nossos males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Essa é a parte da resposta da questão 920 do Livro dos Espíritos, onde foi feita essa pergunta. A felicidade está ao alcance dos habitantes do nosso planeta? Qual a influência de nossas imperfeições na busca da felicidade? É grande, não é? O homem é infeliz pela importância que dá às coisas deste mundo e por colocar a felicidade somente na satisfação do seu orgulho e amor próprio. E a gente pode acrescentar também, né? Colocar a felicidade sempre naquilo que nós não possuímos. Porque nós sofremos por aquilo que não possuímos e não somos gratos por aquilo que nós temos. Porque a gratidão é um dos sentimentos por excelência. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias, por tudo que nós recebemos. E olha que nós recebemos muito. Recebemos muitas vezes mais do que nós efetivamente merecemos. De que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade? Será que o sofrimento pode trazer felicidade para a gente? Será que o sofrer traz felicidade? Nós não podemos pensar aqui com aquele sentimento, aquela ideia do masoquista, né? Que tem prazer em sofrer. Mas nós não estamos falando em prazer, nós estamos falando em felicidade. Será que o sofrimento pode trazer felicidade para a gente? Então nós podemos dizer que sim, o sofrimento pode trazer felicidade para a gente. Desde que nós compreendamos o porquê nós estamos sofrendo. O porquê nós estamos passando por aquelas experiências dolorosas. A partir do momento em que nós compreendemos isto, nós vamos perceber que, após esse período de sofrimento aqui, nós estaremos um pouco mais, ou já naquele ponto, se nós sairmos vitoriosos dessa experiência, nós estaremos
reharmonizados com as leis de Deus. E isso é que traz felicidade para a gente. É nós termos consciência de que tudo que nós estamos fazendo está indo de encontro com as leis de Deus. Se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, o sofrimento que nós passamos aqui é como se nós estivéssemos efetivamente extirpando o mal do nosso ser. E isso, então, sim, traz felicidade, desde que nós compreendamos, porque se nós não compreendermos o porquê, nós estaremos sempre revoltados com aquele sofrimento que nós temos que passar, ou por aquela prova dolorosa que nós temos que enfrentar. Então, nós temos que ser gratos a Deus, até por aquelas coisas que nós consideramos como ruim. Só que nós não temos a nossa visão ampliada. E Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, naquele momento, eu tenho que, ou seja, neste momento, eu tenho que passar e enfrentar as provas que me toca, como cada um de nós. E nós temos que saber enfrentar, sofrer com resignação. Sofrer com resignação. Agora, sofrer com resignação não é abaixar a cabeça e pronto e acabou. Não, sofrer com resignação é o sofrimento com entendimento do porquê nós estamos sofrendo. E tudo que nós pudermos fazer para minimizar a nossa dor é lícito a nós. E o que pode ser que vá minimizar a nossa dor? O que poderia ser? Sempre fazer o bem. Sempre fazer o bem. Quando nós buscamos estar na nossa jornada diária, estar fazendo o bem, nós estamos minimizando a nossa dor. Com certeza. Então, isso aqui está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pede e obtereis. É engraçado, só fazendo um parênteses aqui desse capítulo, quando a gente lê, né, pede e obtereis. Ah, então é só pedir e eu vou obter. Nós não precisamos fazer nada. É claro que se nós não fizermos nada, eu posso pedir a minha vida inteira. Eu nunca vou obter nada. Eu tenho que estar sempre fazendo a minha parte em primeiro lugar. Como o progresso está relacionado à felicidade do espírito? O progresso intelectual e moral proporciona ao espírito um melhor entendimento da vida e das leis que a regem, possibilitando uma compreensão melhor de seu estado, da finalidade da existência e de seu destino. Então, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos compreendendo melhor o porquê nós sofremos. E muitos de nós sofremos porque nós escolhemos essa prova, para que nós pudéssemos, não vou dizer pagar, mas eu vou dizer reequilibrar a lei de Deus naquilo em que eu desequilibrei. Muitos de nós, eu digo muitos porque nem todos de nós têm a condição de participar do planejamento reencarnatório nosso. Muitos têm, outros ainda não. Então, nós escolhemos. Então, esse progresso, tanto intelectual quanto moral, vai nos dando essa compreensão, vai ampliando o nosso entendimento e vai fazendo, claro, com que cada vez mais nós possamos dar passos mais largos no rumo
da nossa evolução. Somente ao atingir a evolução máxima possível poderá o espírito gozar de felicidade? Aí a gente volta naquela questão lá atrás, quando a gente perguntou: a felicidade é possível aqui nesse planeta? Então aqui a gente responde: a felicidade suprema, sim. Não tem como nós pensarmos em que eu, ainda espírito inferior, com muitas dívidas, alcançar a felicidade suprema. Isso não é fora de lógica. Então, a felicidade suprema é somente após o espírito atingir essa evolução máxima, que é possível a nós. Então, somente os puros espíritos gozam da felicidade suprema. Essa é a questão 967 do Livro dos Espíritos. E como que nós podemos nos preparar para conquistar a verdadeira felicidade? Como é que é essa preparação? O que nós devemos fazer? Ora, tudo que nós já falamos aqui dá a ideia para a gente daquilo que nós devemos fazer. Essa conquista dessa felicidade é nós começarmos a entender parte desse entendimento do porquê nós estamos sofrendo ou enfrentando essas provas aqui, buscar trabalhar sempre pelo bem e para o bem, tá? E cumprir com os ensinamentos de Jesus, seguir. Simples, não é? Mas nós ainda relutamos, não é? Porque nós ainda estamos muito presos a essa vida material aqui. Nós valorizamos ainda em excesso as coisas materiais. Então, adquirindo humildade e caridade, pois Jesus, em todos os seus ensinos, aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então, a gente sabe que a humildade e a caridade ou são, né, as duas, acaba sendo um só caminho, né, que vai nos conduzir a essa felicidade. Agora, é fácil dizer que é humilde, não é? O duro é nós demonstrarmos isto na prática. Esse é que é a parte difícil. Então, nós devemos estudar os ensinamentos de Jesus. Mas nós só vamos efetivamente compreender esses ensinos quando nós formos capazes de praticar esses ensinos. Porque não tem como eu dizer que eu compreendo, eu entendo os ensinos de Jesus na teoria. Não tem como. Jesus não veio aqui e simplesmente falou. Ele veio aqui e vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. Ele vivenciou, ou seja, ele praticou tudo aquilo que ele disse. Porque não é nós falarmos assim, igual a gente vê, é o ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, a teoria não está caminhando junto com a prática aí. Não é o caso. Jesus, ele disse e demonstrava. Demonstrava na prática como nós deveríamos fazer. Por isso é que ele disse que ele era o caminho que nos conduziria ao Pai. Então, esse está no capítulo 15 do Evangelho. Em que consiste a felicidade futura? Consiste diretamente as conquistas morais do homem enquanto encarnado, na harmonização consigo próprio e com as leis de Deus. Isso é a felicidade futura. Porque ao desencarnarmos, nós seremos exatamente o que nós somos hoje, com a única diferença, o corpo material.
O resto, exatamente a mesma coisa. Nós não vamos virar santos ao desencarnarmos. Nós seremos exatamente o que nós somos hoje. E qual a contribuição que o Espiritismo pode dar ao homem no sentido de ajudá-lo a alcançar a felicidade futura? Então, o Espiritismo ajuda o homem a melhorar-se e afirmar-se quanto ao futuro, inteirando-nos quanto ao que seremos um dia. É um guia que ajuda a suportar as provas com paciência e resignação, mostrando do que afastar-se para não retardar a felicidade. Porque se nós não acreditássemos, não tivéssemos a crença na reencarnação, ou seja, na progressão do espírito, isso não faria sentido. Porque se a nossa existência fosse única aqui, nada disso teria sentido. E aí, para a gente encerrar, eu peguei de alguns livros alguma coisa sobre a questão felicidade. Então, a gente começa aqui, ó. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Isso é a questão 917 do Livro dos Espíritos. O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Questão 923 do Livro dos Espíritos. E aqui, uma questão interessante, né? Nós temos o hábito de estar olhando sempre para cima, não é? Sempre para cima. E muitas vezes nós reclamamos, mas nós nos esquecemos de olhar ou para os lados ou para baixo, para ver e para perceber que existem irmãos que sofrem ou que têm provas muito mais dolorosas do que as nossas. O homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Questão 933 do Livro dos Espíritos. O homem renovado para o bem é uma garantia substancial da felicidade humana. No livro Agenda Cristã, esse que teve a mensagem inicial aqui hoje. André Luiz, né? Psicografia do Francisco Cândido Xavier. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Então quer dizer que não adianta nós chorarmos, só chorarmos. Nós temos que transpirar, suar, ou seja, batalhar pela nossa própria felicidade, porque só chorar não resolve. Também da Agenda Cristã. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. Toda conquista do espírito, ela não é transferível. Não é transferível. Se fosse, eu imagino que Jesus poderia transferir um pouquinho, né, da sua conquista, mas não é. Cada um de nós é responsável pelas próprias conquistas. Cada um de nós. Então, nós não podemos transferir a responsabilidade nossa para o outro. Em hipótese alguma. Eu não sou feliz por causa de fulano ou de beltrano, de ciclano. Não. Se eu não sou feliz, é por minha própria culpa. Não é por culpa de ninguém, exceto eu mesmo. Então, nós temos que deixar o hábito de transferir as nossas responsabilidades para o outro. Isso também está na Agenda Cristã. Os capítulos eu não peguei não, tá? Só fui pegando os trechos lá.
Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? Da agenda cristã também. Então, muitas vezes, nós reclamamos, e a oportunidade, muitas vezes, passou na nossa porta, passou na nossa frente, várias vezes. Várias vezes. E nós não percebemos. Por quê? Porque nós estamos envoltos em uma camada de energia negativa que nos impede de perceber as oportunidades que nos estão sendo ofertadas pela espiritualidade para o nosso crescimento. Que a felicidade eterna é realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro dele perambulará indefinidamente. Então não adianta nós querermos ser felizes, ter a felicidade duradoura, quando nós aqui só buscamos os prazeres, né? Não vou nem dizer a felicidade efêmera, mas os prazeres que o mundo material nos oferece. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Aí já é sinal verde. Também psicografia do André Luiz, psicografia do Chico, ditado por André Luiz. Então nós, muitas vezes, nos consideramos quites por fazer aquilo que é a nossa obrigação. E muitas vezes consideramos que nós fizemos além, quando na verdade nós temos que servir sempre mais do que a nossa obrigação. Sempre. Porque a nossa obrigação é o dever. O além é aquilo que é de crédito para a gente. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Sempre. Sinal verde também. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Também sinal verde. A busca de Deus é a busca da felicidade. O encontro com Deus é a própria felicidade. Santo Agostinho. Aí aqui a gente pergunta, será que aqui nós podemos nos encontrar com Deus? Basta a gente estar fazendo o bem, não é? Estar buscando fazer ao nosso próximo tudo o que for possível, o que estiver ao nosso alcance. Não vou nem dizer tudo o que nós gostaríamos que ele ou que o próximo nos fizesse, mas tudo o que estiver efetivamente ao nosso alcance. Aí sim, porque nós vamos ver, quando nós enxergamos no outro a felicidade que nós, muitas vezes, fomos causa, então aquilo também irradia para a gente de uma forma incrível. E isso estar servindo ao próximo, é o encontro com Deus. Porque o nosso próximo é o motivo da nossa evolução. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Confúcio. Quereis ser felizes por um momento? Vingai-vos. Quereis ser felizes para sempre? Perdoai. Lacordaire. Esse é um espírito que também participou, tem várias mensagens deles nas obras básicas. Tá? Então, nós não podemos reclamar que a felicidade não foi feita para a gente. Nós podemos até dizer que, até o presente momento, eu não fui ao encontro da minha felicidade.
mas que a felicidade não foi feita para a gente, nós não podemos dizer. E nós também não podemos dizer que nós sofrimos demais. Por quê? Se nós estamos sofrendo, é porque nós provocamos esse sofrimento. Então, a oportunidade de restabelecimento na harmonia com a lei de Deus é o momento agora. Então, nós temos que saber aproveitar. Porque, como disse naquela lenda do início, nós não sabemos a hora da nossa partida. E será que nós vamos chegar no plano espiritual de volta com as mãos abanando? Então, vamos pensar, vamos meditar sobre isso e buscar, efetivamente, uma transformação na nossa maneira de ser, de agir e de falar. Olhando sempre mais ao nosso próximo do que a nós mesmos. Porque quando nós estamos fazendo assim, é porque nós já temos um pouco mais de compreensão. Então, que Jesus nos fortaleça, que nos dê ânimo para lutarmos com perseverança para a nossa felicidade. Muita paz.